Eu acredito que a Bíblia é uma fonte de bênção, fonte de riqueza, palavra de Deus. E eu estava meditando agora há pouco e eu estava lendo um pouquinho a história de três pessoas diferentes que foram abençoadas por... E olha a forma com que elas foram abençoadas. A Lia, por exemplo, a Lia era uma das mulheres de Jacó, a mais velha, filha de Labão. Jacó teve duas mulheres, digamos assim, oficiais, e duas concubinas, que era... Uma era de Lia e outra era de Raquel. E em Gênesis capítulo 29, versículo 31, a Bíblia diz que Deus, que o Senhor, viu que Lia era desprezada. Em outras traduções vai dizer que ela era aborrecida. E aí Deus abre a madre dela. Ela era estéril, ela não poderia gerar filho. Mas Deus, porque viu que ela era desprezada, que ela era aborrecida, Deus simplesmente resolveu abençoá-lo, ela dando filhos. E deram 4 filhos, que foram os Rubem, Simeão, Levi e Judá. 4 grandes homens de Deus, que depois se tornaram grandes nações, grandes povos, né? Exatamente de Judá, de onde veio Jesus, da tribo de Judá. Então é maravilhoso, né? Aqui Deus abençoou Lia, exatamente porque ela era desprezada. Veja Pedro também aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Deus também abençoou ele grandemente com aquela pesca maravilhosa. E eu separei alguns pontos aqui. Pedro trabalhou a noite inteira em alto mar, pescando. Não pegou nada. Absolutamente nada. E ele estava lavando as redes, né, que é a sua ferramenta de trabalho. Quando Jesus chega e mais aquela multidão de gente, Jesus pega emprestado exatamente o barco de quem? O barco de Pedro. O barco daquele homem que trabalhou a noite inteira e sem pegar nada. Provavelmente, é claro, Pedro estava cansado, estava exausto. Mas Pedro empresta o barco para Jesus e certamente ouve o sermão de Jesus. E quando Jesus termina de falar, ele simplesmente fala para Pedro: Pedro, agora afasta um pouco da praia e lança a rede. E ele diz ainda para Jesus: Senhor, pescamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas já que o Senhor está mandando, eu vou lançar a rede. E quando ele lança a rede, a Bíblia diz que ele pegou 53 grandes peixes. Tanto era a multidão de peixes grandes, que ele chama os outros barcos, chama os outros pescadores e traz. E todo mundo é ali abençoado exatamente com aquela pescaria ali de imediato. O que a gente observa com isso é porque, mesmo de um dia, acredito que esse seria o pior dia de pescaria de Pedro. Daquele pior dia de Pedro, se tornou, provavelmente, profissionalmente, o melhor dia dele. Então porque ele não foi embora aborrecido, não, ele emprestou o barco para Jesus, ele manteve a calma, ele, depois daquela noite exaustiva, daquela noite cansativa de trabalho, sem produção alguma, mesmo assim, ele ouviu atentamente a pregação de Jesus ali na praia. E quando terminou, Jesus disse: lança a rede, Pedro. E ele lançou a rede e foi grandemente abençoado. O outro também que eu vejo também é em Lucas capítulo 18, o cego de Jericó. Como diz, ele era cego, mas só que ele ouviu um barulho, ouviu gente passando. Ele pergunta: o que está acontecendo? Aí alguém fala para ele: é Jesus.
É Jesus o Nazareno que está passando. E aí ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão começa, aí o pessoal começa a dizer: cala a boca, fica quieto. Mas ele insiste. Ele não dá crédito àquelas pessoas ali. Ele insiste, porque ele precisava falar com Jesus. Ele precisava de Jesus. Muitas das vezes, querido, nós paramos no primeiro momento, na primeira pessoa que diz: cala a boca, fica quieto, não fala nada. Mas a insistência do cego de Jericó, é essa insistência que devemos ter também. Ele é abençoado exatamente por causa dessa insistência. Primeiro ele ouve, vê um barulho, pergunta o que é. E ele disse: é Jesus, o Nazareno. Como ele sabe da fama de Jesus, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus faz milagres, ele disse: é a minha chance. É a vez agora de eu ser abençoado. E aí ele clama, e as pessoas dizendo: cala a boca, fica quieto. E ele continua ali, insistindo, até que uma hora Jesus chama ele e diz: o que tu quer que eu faça? O que quer que eu te faça? Eu falei: Jesus, Senhor, eu quero enxergar, eu quero ver. E Jesus então recupera a vista, e ele ficou são, ele ficou enxergando novamente. Então, querido, acho que só 3 pontos, só 3 pessoas que quero falar aqui para você. De Lia, porque era desprezada, que era aborrecida, que era jogada de canto, mas Deus é que vê todas as coisas e abençoou ela, abrindo a sua madre, porque ela era uma mulher estéril, uma mulher que não gerava filho. Deus simplesmente diz: porque Lia é desprezada, eu vou abençoar ela. Porque ela não era daquela de ficar reclamando, chorando. Não, desprezada, mas Deus ele se compadece daqueles que são desprezados. E Pedro também por manter a calma, mesmo depois de uma noite de trabalho que não produziu nada, que não tinha nada para levar para sua família naquele momento, mas ele manteve a calma, ele ouviu Jesus, ele prestou o barco para Jesus, e depois Jesus mandou ele lançar a rede, e ele foi grandemente abençoado. E depois o cego de Jericó ouviu, ele disse: quem está passando por aí? O que é isso aí? É Jesus. Eu falei: é a minha chance. Começou a gritar, grite, querido, e não pare no primeiro obstáculo, mesmo que alguém mandar te calar, mesmo que alguém mandar você calar, mesmo que alguém querer te barrar, insista, porque Deus é aquele que vê todas as coisas e que abençoa. Deus abençoe a cada um de vocês.